As cabeças, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade da gente poder estar na casa do Senhor. Nós sabemos, Deus, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Que o Senhor, ó Pai, continue nos abençoando, continue, ó Pai, nos guardando, nos faça viver, ó Pai, o centro da Sua vontade. Muito obrigado, ó Pai, por cada pessoa, cada família que contribui aqui nessa casa. Que o Senhor nos dê um coração generoso, um coração, Pai, que esteja disposto a viver a Sua vontade. Nós te louvamos, exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, você que trouxe a Bíblia, abra por favor em Mateus 11. Você que não trouxe, vai poder acompanhar aqui na tela. E também você pode baixar o aplicativo da igreja, lá tem uma Bíblia totalmente gratuita. Nós vamos ler os versículos 28 e 29. Na semana passada, na quarta-feira, a gente teve aqui o culto da virada. E teve aqui algumas palavras de direcionamento, palavras de conforto, palavras de encorajamento. E nós sabemos que temos um longo ano aí pela frente, com muitos desafios, muitas coisas a se resolver e um futuro incerto. Nós temos medos, nós temos de alguma forma coisas que nos fazem parar de caminhar, de parar de seguir. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso. Nós temos aí mais 12 meses para fazer tudo diferente que nós fizemos até aqui. Mas, como todos nós sabemos, para isso vai ser preciso que a gente entregue algo para o Senhor. Para que a gente tenha um ano completamente diferente, independente se o seu ano de 2025 foi bom ou não, eu creio que o ano de 2026 pode ser muito melhor. E para que isso aconteça, nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor. E nessa noite eu quero trazer 3 conselhos para você, para nós podermos ter um ano incrível, um ano 2026 maravilhoso diante de Deus. E eu não sei você, meu irmão, mas eu quero que o meu ano seja um ano magnífico. Eu quero chegar aqui no culto da virada do ano que vem e poder testemunhar com vocês o que Deus fez na minha vida. E eu creio que esse ano vai chegar até mim. Eu creio que vai chegar até você também. Amém? Versículos 28 e 29 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei de mim, que sou manso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meus irmãos, como eu estava falando com você, hoje nós vamos falar sobre 3 conselhos para um ano bom. E o primeiro conselho é que nós devemos entregar tudo ao Senhor. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido, um texto que é usado para grandes coisas, para várias coisas, e você já ouviu várias ministrações até aqui nessa casa com esse texto. Mas nós precisamos nos atentar que o texto bíblico ele não serve apenas para um tema, apenas para um leque, não. O tema bíblico, o texto bíblico, ele abrange tudo em nossas vidas, seja de Gênesis a Apocalipse, tudo que você vai ler, aquilo ali é aplicável na sua vida, independente da situação financeira, se você é casado, se você é solteiro, se você de alguma forma perdeu algo ou se não, o texto ali ele é aplicável na minha vida e na sua vida. E no texto aqui, ele fala que nós vamos de alguma forma receber do Senhor algo bom. E está falando aqui sobre ansiedade, está falando sobre medo. O texto ele abrange coisas aqui que, se a gente for ver no nosso cotidiano, ele acaba se tornando muito real. E nós precisamos começar a ver as nossas vidas de maneira diferente. E a verdade é que eu e você estamos levando a vida, o presente que o Senhor nos deu, muitas das vezes de maneira relaxada, irresponsável. E nós vemos isso no dia a dia, nós vemos isso nas ruas, nós vemos isso na prefeitura, no nosso emprego, até mesmo em nossas casas. E o Senhor ele tem nos alertado para algo. O Senhor
Ele tem nos mostrado que esses dias são dias de decisões, e decisões essas que vai conduzir o nosso ano. E decisões são tomadas por mim e por você. A todo tempo nós tomamos uma decisão. Hoje mesmo você tomou a decisão de estar aqui no culto. É uma decisão importante que você tomou. Mas dentro do dia de hoje, do domingo, você tomou várias decisões, e essas decisões te trouxe até aqui. E a nossa vida, ela é feita de decisões. A todo momento nós estamos tomando decisões, sejam elas decisões boas ou ruins. Nós não conseguimos fugir de tomar decisões. Se a gente de alguma forma querer fugir das nossas responsabilidades, nós já estamos tomando a decisão de não assumir aquilo que nós precisamos assumir. E Deus está nos alertando sobre isso esses dias. Nós precisamos tomar decisões que vai fazer com que Ele guie os nossos passos. Nós precisamos começar a viver uma vida que agrada ao coração de Deus. Nós estamos ouvindo todos os dias assim: eu fiz, mas não consultei a Deus. Eu tomei uma decisão, mas não consultei a Deus. Eu fiz isso, mas não orei. E meu irmão, quando nós fazemos isso, nós estamos errando e trazendo para nossas vidas coisas que vão nos dar grandes consequências ruins. E o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: entregue a sua vida ao Senhor. Ah, mas Israel, eu já me batizei, eu já aceitei o Senhor. Não estou falando apenas da sua experiência, que você esteve aqui, de se batizar, de aceitar Jesus. Eu estou falando de algo a mais, de você entregar a sua vontade, de você entregar o seu coração, os seus pensamentos, a sua empresa, o seu serviço, o seu casamento, os seus filhos. Eu estou falando de você deixar as suas mãos atadas para as suas decisões e entregar isso nas mãos de Deus. Quando você decide isso, aí sim, você vai começar a viver mediante a vontade de Deus. E muitos nos dias de hoje falam que querem viver o ID. Eu quero ir pregar. Mas muitos desses que querem viver o ID, não querem vir a Deus. E antes da gente ir ao ID, nós precisamos vir a Deus. Porque é Ele que vai nos ensinar, Ele que vai nos corrigir, Ele que vai nos amadurecer. Então nós precisamos entender que entregar a Deus é eu tomar uma decisão, que a minha vida não será mais a mesma. Isso vai te custar algo, isso vai ser doloroso. Talvez você vai ter que deixar companhias de lado, talvez você vai ter que deixar coisas que você gosta de fazer de lado. Talvez você vai ter que deixar coisas que você nunca imaginou que estava te atrapalhando. Mas a verdade é que muitos de nós estamos vivendo da forma que nós achamos e julgamos ser o certo, e não estamos olhando para Cristo. E quando a gente faz isso, nós estamos totalmente longe da vontade de Deus. E talvez, meu irmão, você no ano de 2025 imaginou a fazer coisas grandiosas em Deus. Você sonhou em um dia estar pregando, você sonhou em um dia estar tocando, você sonhou em um dia estar em missões para o mundo afora. Isso é algo de Deus, mas está na hora de parar de imaginar e começar a agir para que isso aconteça. Nós precisamos sair do campo da imaginação, do eu quero, e começar a traçar o caminho para viver o que realmente Deus tem para nós. E coisas fúteis têm tirado a vontade de Deus do nosso coração. Coisas que a gente muitas das vezes fala que não tem nada a ver. Então você se entregar totalmente a Deus é você assumir uma responsabilidade de um colaborador do reino dos céus, de um agente celestial. É muito mais, meu irmão, do que você apenas ler a Bíblia, ler alguns versículos. Não. É você realmente ser um homem e uma mulher de Deus. É isso que faz você ser um agente do céu. É isso que faz você viver a integridade, a totalidade da vontade de Deus no seu coração. Como eu falei, nós temos aí muitos meses, vários dias à nossa frente. Mas o que vai ditar o seu ano é as suas decisões, é as minhas decisões. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você quer que o seu ano de 2026 acabe? Qual que é o desejo que você tem para esse ano? Será que aquilo que você está sonhando para esse ano, para a sua casa, para a sua família, são os sonhos de Deus ou são os seus sonhos? Será que aquilo que você quer comprar é aquilo que Deus deseja que você adquire ou são os sonhos do seu coração? E meu irmão, não estou aqui indo nada contra com
você adquirir algo, você crescer, você gastar dinheiro, ganhar dinheiro. Não, faça isso, mas faça isso da maneira que Deus agrada. Seja responsável, não tome o seu próprio ego, a sua própria ganância, e não permite que isso conduza a sua vida. O segundo conselho que nós temos nessa noite está lá em Josué 1:9. Lá diz, passagem muito famosa: seja forte e corajoso, eu te ordenei, eu sou contigo. O segundo conselho é: tenha coragem e deixe a covardia de lado. E meu irmão, isso daqui é algo que por muito tempo me assolou. Eu me achava um homem às vezes muito corajoso. E se você for covarde, você não entrega tudo nas mãos de Deus. Se você não tiver coragem e ousadia, você não vive uma vida conforme Deus deseja. E aqui é um ponto que tem separado muitos cristãos de uma vida conforme Deus quer e uma vida conforme o homem quer. As pessoas têm coragem para fazer muitas coisas. As pessoas têm desejos para fazer tantas coisas. Elas pensam e não vê o futuro. Mas muitas das vezes, para tomar uma atitude diante de Deus, as mesmas pessoas que tiveram coragem para correr atrás de coisas fúteis, não têm vontade de deixar coisas que estão me atrasando e te atrasando de chegar até a vontade de Deus. Eu tenho certeza que se a gente parar, fazer uma roda aqui e começar a conversar, todos nós, de alguma forma, estamos sendo covardes em algo. Todos nós estamos deixando de assumir algo em Deus. Todos nós estamos indo contra algo que Deus que falou que a gente não deveria ir, a gente está indo, porque nós estamos tomando as nossas próprias decisões, mediante a nossa covardia. E nós fazemos isso, meu irmão, porque muitas das vezes nós queremos algo, seja em qual área da sua vida for, e se a gente tem o medo de se perguntar para Deus e a resposta for não, a gente não vai conseguir adquirir. Muitas pessoas falam assim: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Mas muitos de nós não temos a capacidade de perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós. E muitos de nós estamos trazendo aqui na igreja uma oferta, não financeira, mas uma oferta do nosso coração, que não agrada a Deus. Muitos de nós estamos entregando algo ao Senhor, que não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Nós estamos fazendo com a nossa covardia, com medo de perguntar ao Senhor o que Ele quer, e através da resposta dEle, a gente ter dificuldade de soltar algo. Então nós precisamos pedir ao Senhor uma coragem que vem do céu, uma coragem que faz a gente nos afastar de tudo aquilo que nos impede de viver a soberania e a vontade de Deus sobre nossas vidas. Eu não sei quais são os seus desafios para esse ano. Eu não sei que você sonha para esse ano. Mas o Senhor já sonhou o seu ano. O Senhor já desenhou o seu ano. Mas para que você viva isso, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de obedecer. Você precisa ter coragem de romper. Você precisa ter coragem de colocar o seu pé onde você não colocou. E só assim que nós vamos viver a coragem que vem de Deus. Coragem para empreender, coragem para estudar, coragem para criar os seus filhos, coragem para casar, coragem para se relacionar entre os irmãos. Nós precisamos buscar de Deus uma coragem verdadeira. Nós precisamos buscar em Deus uma injeção de ânimo para que a nossa covardia, a nossa humanidade fique de lado. O terceiro conselho que o Senhor nos dá nessa noite está lá em João 10, 9 e 10, que diz que Ele é a porta, que se alguém entrar será salvo, e Ele veio para nos dar vida em abundante. E aqui, meu irmão, eu quero que você preste bem atenção nisso daqui que eu vou falar. O terceiro conselho dessa noite é: aproveite a sua vida. Meus irmãos, infelizmente se criou uma cultura no meio
do evangelismo, do evangelho, que o crente não faz nada. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode isso, não sei o que, não sei o que. E meu irmão, pare de viver essas mentiras. Pare de viver mentiras que Satanás colocou no nosso meio para que a gente não aproveite o dom de Deus sobre nós. Não estou falando aqui para você ser irresponsável. Não estou falando aqui para você viver de qualquer jeito. Não, não é isso. Mas tem pessoas que não têm coragem de viajar com a sua família porque alguém falou que viajar é pecado. Tem pessoas que não têm coragem de fazer um churrasco dentro de casa porque comer carne de boi é pecado. Tem pessoas que não têm coragem de ir no shopping com a sua família, com as suas crianças, porque o dinheiro que ela tem lá no final, que é R$50, vai ficar fazendo falta. Repito, não estou falando para você ser irresponsável, não estou falando para você pegar e meter o pau todo o seu dinheiro, não, se programe. Mas uma coisa que Deus fez eu e você foi para a gente desfrutar daquilo que Ele fez. O maior milagre de Deus é a minha vida e a sua vida. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas meu irmão, é tempo da gente abrir os nossos olhos e entender que o Evangelho é prazeroso. O Evangelho foi feito para mim e você desfrutar daquilo que Deus nos deu. A natureza foi feita para mim e para você desfrutar. Sabe, tem pessoas que às vezes ficam ali com coisas na cabeça, coisas no coração que não são ordens de Deus, mas sim ordens humanas. E meu irmão, a ordem humana tem tirado da gente da centralidade, do desejo, da vontade de Deus. Não estou falando aqui que você não tenha que respeitar o seu pastor, a sua pastora, não, respeite. Mas a sua fé é a Bíblia. Se Deus falou que você pode, você pode. Não é um homem que vai chegar aqui, impor alguma regra e falar que a partir disso é agora, não. Nós precisamos começar a entender e viver a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, mas também é o nosso manual de vida. E quando a gente lê lá os 10 mandamentos, e todo mundo fala assim, nossa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, meu irmão, isso daqui não é para te privar de nada, é apenas para cuidar de você. Só que nós estamos olhando para a Bíblia como uma regra aprisionada que vai nos deixar de alguma forma sem fazer as coisas que nós achamos que podemos, e não. A Bíblia te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Mas nem tudo nos convém, não é verdade? Nós precisamos entender que a Bíblia quer nos mostrar como nós devemos andar. A Bíblia quer nos mostrar como nós devemos caminhar. E meu irmão, uma das coisas que a Bíblia fala é que nós devemos aproveitar a vida. Eu estive ano passado na praia com a Natália e tinha uma família, e eu sabia que ela era crente porque eles estavam na praia. O irmão de calça social e a irmã de uma saia jeans. E aquilo chamou a minha atenção. E aqui eu não estou falando mal, meu irmão, só quero te mostrar algo. E como nós sabemos, aqueles irmãos estavam ali. Da forma que eu vi, talvez era a primeira vez que eles estavam na praia, na Bahia, e eles eram mineiros. E eu fiquei olhando aquela irmã na praia, com uma saia jeans longa. E aquilo me causou algo tão grande no meu coração, porque aquela irmã, eu tenho certeza que é uma irmã obediente à palavra, à sua igreja, aos seus líderes. Mas de alguma forma, aquela irmã está olhando para um lugar errado. Ah, mas só por causa da saia? Não, meu irmão, a saia não é um problema. Da mesma forma que se você, mulher, homem, vai na praia e usa roupas que não são de acordo com a sua fé, você está errado. Mas o problema é que nós estamos deixando que as regras impostas por líderes tomem o nosso coração. Pessoas têm desenhado, escritos, regras em nome do Evangelho. E nós estamos acatando porque nós não temos o conhecimento bíblico que nós deveríamos ter. Sabe, eu tenho um combinado lá em casa com a Natália, que no mínimo uma vez no ano nós vamos viajar.
Sabe por quê, meu irmão? Nós trabalhamos, nós corremos atrás. Nós precisamos entender que Deus fez isso para a gente desfrutar. Seja onde for, da forma que for. Sabe, mas pare de ser deixe de ser prisioneiro do padrão que tem nos envolvido nesses dias. Sabe, comece a buscar em Deus uma vida que agrada a Ele. Quando eu fui casar, eu ouvi 1,5 milhão de pessoas falando assim: um casamento é ruim, o casamento não presta, é uma brigaiada. Meu irmão, não sei que casamento que é esse. Tem suas dificuldades? Tem. São poucas? Não. Só que não são como as pessoas falam. Sabe por quê? Nós estamos ouvindo o padrão humano e não o padrão de Deus. E quando a gente começa a ouvir o padrão humano, nós vamos viver o que os homens querem e não o que Deus quer. Nós precisamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos para Deus, porque é Ele que tem que nos guiar. É Ele que tem que nos mostrar os negócios que nós temos que fazer, a forma que nós temos que viver. Hoje a gente entra na internet, meu irmão, e tem resposta para tudo, desde apertar um parafuso até construir um foguete para você ir para Marte. E todos nós queremos facilidade, nós queremos ir atrás daquilo que vem rápido, nós queremos buscar e automaticamente ter a resposta. E às vezes com Deus não é assim. Com Deus às vezes nós vamos ter que trilhar, às vezes com Deus nós vamos ter que buscar, e muitas das vezes nós não vamos ouvir a voz de Deus. Mas o problema é que nós estamos parando no meio do caminho. O problema é que nós estamos deixando de viver uma vida de acordo com Deus. Se a gente for olhar para o rei Davi, um homem que matou muitas pessoas, um homem que teve pecados que muitos de nós não aceitaríamos, mas é um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Aquele homem errava assim como eu e você, só que aquele homem tinha algo. Ele queria e tentava de tudo para viver a vontade de Deus. A gente tem visto o cenário do nosso país, pessoas colocando dos nossos políticos as responsabilidades que são minhas e suas. Eu já falei que algumas vezes eu moro do lado de uma escola. E um dia eu estava chegando em casa para mim almoçar. Eu tinha até saído daqui da igreja nesse dia. E eu vi duas mulheres conversando e falando mal sobre a escola, que a escola não estava alimentando os seus filhos, que a escola não estava educando os seus filhos, porque os meninos chegavam em casa e queriam quebrar tudo. Meu irmão, eu passei e ouvi aquilo. E naquele dia, o Senhor me incomodou para algo que tem acontecido nas nossas casas. A gente está colocando nas mãos das professoras aquilo que nós devemos fazer em casa. A escola não tem obrigação de ensinar o seu filho como ele deve viver. Tem a obrigação de ensinar ele matemática e português. Mas nós estamos falhando, como homens, mulheres, pais, mães, que agradam o coração de Deus. Nós estamos sendo irresponsáveis em nossas escolhas. Nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus para deixar que a internet nos guie. Nós estamos deixando de buscar as orientações em Deus e muitas das vezes comprando cursos para obter respostas que só vêm de Deus. E o maior problema disso, meus irmãos, é que quem vive dessa forma tem chegado nas igrejas destruídos e querem que os pastores resolvam a vida dela. E os pastores vão fazer de tudo para ajudar, para aconselhar, para caminhar junto. Só que na hora que a vida melhora um pouquinho, o que essa pessoa faz? Sai da onde ela veio buscar socorro.
Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos vivendo de forma imediatista. Nós queremos tudo da nossa maneira. Nós queremos que as coisas sejam da forma que a gente acha que deve ser. Nós queremos que as pessoas falem da forma que nós achamos que devemos ser. Nós queremos que as pessoas andem no carro que nós achamos que elas devem andar. E se alguma coisa sai do padrão do que nós achamos, aquela pessoa já não vale mais para nada. E isso não é de Deus. Nós fomos chamados para desfrutar a companhia um do outro, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Sabe, então nós precisamos começar o ano com uma mentalidade diferente do ano passado. Uma mentalidade que vai mudar o seu ano 2026 e a sua vida. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas vivendo na pobreza e na miséria. Não falo aqui na área financeira, mas sim na mente. Pessoas às vezes que não têm coragem de sair de casa para estar com os irmãos. Pessoas que às vezes não têm coragem de estar com as suas famílias, porque vai gastar 30, 40, 50 reais. E infelizmente, é essa cultura que o mundo tem colocado no nosso meio. Você foi chamado para ser abundante, meu irmão. Tudo que vem em suas mãos tem que encher de tão grande a sua vida, que você tem que começar a derramar e alcançar novas pessoas. Seja de um dom, seja dinheiro, seja sua profissão, seu conhecimento. Você foi chamado para transbordar. Você foi chamado para servir outras pessoas. Você foi chamado para tocar outras pessoas. Sabe, e sem esperar receber nada em troca. O problema é que nós queremos fazer algo e receber algo. Sabe, você já recebeu tudo que você precisa, sua vida, sua saúde, os dons que Deus te deu. Só que nós não estamos aproveitando isso porque nós não estamos tendo coragem, porque nós não estamos entregando ao Senhor verdadeiramente. E é tempo, é hora da gente buscar algo novo. Sabe, nós temos aí oportunidades atrás de oportunidades, mas nós não estamos segurando essas oportunidades porque nós estamos sendo covardes. Nós não estamos levando a sério o Evangelho. Nós não estamos levando a sério a vida de Cristo lá na cruz. E o que mais me impressiona é que muitas das vezes eu e você nós achamos que nós vamos viver até 150 anos. Achando que o plano que nós fizemos de curtir um pouco a vida aqui, fazer um pouquinho assim, fazer assim errado, porque não tem problema, que lá na frente eu conserto, vai dar certo. Quem te garante que você tem um amanhã? Quem me garante que eu tenho um amanhã? Quem me garante que eu vou viver a minha vida da forma que eu planejei? Ninguém. Mas o que me garante a Bíblia é que eu serei salvo em nome de Jesus, através da minha fé, da misericórdia de Deus. E através disso, eu vou ter uma vida extraordinária. Só que eu e você estamos deixando de viver isso. Estamos deixando de buscar isso em Deus. Porque o que nós achamos que vai acontecer, talvez vai acontecer. E meu irmão, eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé. Eu quero te chamar para você ser intenso em sua vida, ser intenso no seu trabalho, ser intenso com a sua família, ser intenso nos seus relacionamentos, ser intenso na sua fé. Sabe, nós só vamos encontrar algo novo em Cristo
Se você desejar viver uma vida sem Cristo, você vai rodar, passar anos, anos e anos, e toda vez vai estar na mesma coisa. Mas se você quiser viver algo novo, se você quiser viver algo novo na sua vida, na área familiar, financeira, profissional, seja no que for, entregue a sua vida ao Senhor. Mas eu não estou falando aqui, repito, não é simplesmente sobre o fato de você levantar a sua mão e falar assim: eu aceito Jesus. Não, é muito além disso, meu irmão. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando sobre sinceridade do seu coração. Eu estou falando em você deixar as suas mazelas, os seus pecadinhos, estimações. Eu estou falando em você parar de ser guiado pela sua própria mente. E isso vai te custar muito, meu irmão. Isso vai te custar muito, a sua vida vai te custar, a sua vontade. Mas é isso que vai te levar a uma vida nova. É isso que vai te dar coragem para você viver conforme Deus quer. As pessoas estão aí fora hoje, enchendo a cara de bebidas, de drogas, achando que elas estão desfrutando da vida, achando que o que elas estão fazendo é correto, e aí você sabe que não é. Mas sabe por que elas estão lá? Porque elas ouviram as mentiras que contaram para elas. E sabe o que faz eu e você não estar lá? As nossas decisões. Talvez você conheça alguém que esteja dessa forma agora, e eu posso te afirmar que se eu e você não abrir os nossos olhos e tomar as decisões corretas, nós podemos estar lá. Mas da mesma forma que essas pessoas estão lá, nós escolhemos estar aqui. E nós estamos aqui por um objetivo. Objetivo esse que só Deus pode nos dar. Nós queremos a salvação. Nós queremos uma vida íntegra, uma vida de verdade. Eu e você quer que a nossa família seja salva. Eu e você quer que a nossa família ande conforme Deus quer. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos colocar o nosso pé em nossa fé. Nós precisamos começar a obedecer a Deus. Nós precisamos começar a viver uma vida de homem e mulher de Deus. Eu não sei o que te contaram. Eu não sei o que o líder te falou, o líder A, o líder B, mas eu quero te dizer para você, o Senhor tem algo novo para mim e para você nesse ano. Se você quiser subir aqui e pregar, você pode. Se você quiser virar um missionário que vai alcançar milhares de vidas, você pode. Se você quiser começar a tocar no louvor, você pode. Se você quiser começar a limpar a igreja, você pode. Depende das suas escolhas. Depende do que você quer. Mas é hora, meu irmão, da gente entender que o nosso vitimismo, que as nossas ladainhas não vão nos permitir chegar a esses locais. Sabe o que o Senhor quer de nós? Que a gente chegue diante dele despido, com um coração rasgado, com sinceridade. Nós estamos achando que estamos escondendo nossos pecadinhos de Deus, meu irmão. E se você está fazendo isso, você está vivendo uma mentira. E nessa noite eu quero te convidar a você tomar uma injeção de ânimo, de você receber algo que vai transformar o seu ano. Meu irmão, eu tenho grandes desafios nesse início do ano, e não sei nem como que eu vou enfrentar alguns, mas eu tomei uma decisão. Eu quero estar ao lado de Deus. Sabe, eu não quero que Ele esteja apenas do meu lado, não, eu quero que Ele me conduza e eu vá. Não é fácil, a vida não é fácil, mas muitos de nós estamos dificultando o que é para ser tranquilo, o que é para ser prazeroso. E nessa noite, junto com você, eu quero orar para a gente entregar o nosso humano na mão do Senhor, para entregar as nossas decisões. Sabe, talvez você está com medo que você vai viver algo novo. Entrega ao Senhor, permita que Ele te conduza nesse algo novo.
É tempo, meu irmão, da gente se entregar mais ao Senhor. Eu vou te dar alguns minutinhos para você orar. Você tem liberdade, se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Se você quiser se sentar, fique à vontade. Mas não saia daqui, nessa noite, sem escutar esses 3 conselhos. Entregue ao Senhor. Seja corajoso, para você desfrutar da sua vida. Não saia daqui com o coração da mesma forma que você entrou em 2026. Fique à vontade, meu irmão. No mesmo espírito de oração, meu irmão, eu quero talvez você tenha
algumas decisões que você já sabe que você vai ter que tomar nesse ano, que vai mudar a sua vida de alguma forma, você tem medo, eu quero que você venha aqui na frente. Algo que vai mudar a sua vida, que você sabe que tem que tomar, e de alguma forma isso tem te amedrontado. Quero te convidar a vir aqui na frente. Não estou aqui para te expor. Talvez você já tomou essa decisão, você já sabe o que vai acontecer, e de alguma forma isso tem te causado medo. Pode vir aqui também. Meu irmão, minha irmã, eu não sei porque que você veio aqui nessa noite. De verdade, eu não sei o que tem passado no seu coração. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida nesse momento ou amanhã. Mas o que você tomou aqui nessa noite foi uma decisão. Não baseada em mim, não baseada na igreja Braços do Pai, mas sim baseado no Senhor nosso Deus. E eu quero que você marque esse dia no seu coração, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Repito, não sei o que está passando, o que tem feito você de alguma forma retroceder em algo. Mas como nós lemos lá em Josué, fala que foi o Senhor que te ordenou. Você tem que ser forte e corajoso. Não tenha medo, porque o Deus do exército é contigo. O Deus dos exércitos, o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus todo-poderoso é com você. E juntos nós vamos orar. Quero pedir à igreja que não veio aqui, que levante as mãos, e que você ore por esses irmãos que estão aqui. Lembre-se que eu e você, nós somos um agente do céu, e eu creio que essas pessoas vão dar testemunho do que Deus vai fazer nas vidas delas. Eu creio que essas pessoas vão começar e continuar cumprindo o ID delas. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidades de viver algo novo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu saúde. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, Jesus. Senhor, eu sei que sem o Senhor nós não somos nada. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E eu sei, ó Pai, que o Senhor conhece o coração de cada um irmão, cada uma irmã que veio aqui nessa frente. Eu não sei os desafios, os medos. Eu não sei, ó Pai, aquilo que elas vão ter que enfrentar ou estão enfrentando, mas o Senhor sabe. E nessa noite, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, eu peço que o Senhor alcance o coração de cada um deles. Que o Senhor dê direção, que o Senhor dê coragem, que o Senhor mostre, que o Senhor, ó Pai, faça eles viver o caminho que o Senhor tem para eles. Nessa noite, ó Pai, nós selamos aqui que esses homens e mulheres são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com um caráter celestial, homens e mulheres com uma postura celestial, homens e mulheres cheios da glória de Deus.
Nós derrubamos agora, ó Pai, em nome de Jesus, toda ação de Satanás contra a vida deles. Tudo aquilo, ó Pai, que tem aprisionado, que tem feito, ó Pai, que eles não cheguem à sua glória, que o Senhor faça cair agora por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que esses homens e essas mulheres estão cheios do poder de Deus, que o Senhor cubra eles, ó Pai, da cabeça aos pés, que o Senhor faça eles serem obedientes, que o Senhor, ó Pai, encontre o coração deles, ó Pai, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Nós iremos testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, e nós sabemos que aqui o Senhor tem levantado lacunas, famílias saudáveis, homens e mulheres conforme o Senhor deseja. Eu entrego a vida de cada um deles, ó Pai, de cada família aqui representada, de cada sonho, de cada desafio, ó Pai, e peço, ó Pai, que o Senhor faça algo novo, juntamente com toda a igreja. Nós te entregamos o ano de 2026, esse ano, que o Senhor nos faça viver as suas promessas, que o Senhor faça que a gente ande cada dia conforme a sua vontade. Os nossos desafios já são vencidos no Senhor, os nossos medos já caíram por terra, tudo aquilo que nós vamos alcançar é pelo Senhor e por Ti, Jesus. Nós abençoamos a Tua igreja, a Tua casa, e pedimos, ó Pai, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor esteja sobre nós. Nós entregamos cada casa, nós entregamos cada homem, cada mulher aqui, Jesus. Nos faça viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gravem esse dia, meus irmãos. O Senhor há de fazer algo novo. Amém? Pode se sentar. Amém? Saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, com a certeza que Deus vai mudar a sua vida nesse ano. E de verdade, será um prazer poder compartilhar com você o que Deus fez. Então, vamos junto. Eu tenho grandes esperanças que esse ano, em tantas incertezas no nosso país, num ano político que nos dá tantas dúvidas, o ano da Igreja do Senhor vai ser um ano extraordinário. E a alegria que eu tenho é que nós somos a Igreja de Cristo.